E nessa noite quero compartilhar, com todos uma palavra que está no livro de Esther. Esse livro de Esther realmente tem ensinamentos para nós que são valiosos. E eu quero ler o capítulo 4 do livro de Esther. Não é muito grande esse capítulo, é apenas 17 versículos. Eu quero ler só para me embasar com a nossa conversa nessa noite, tá bom? Esther, capítulo 4, a partir do versículo 1. Quem puder ler comigo, me acompanhe nessa leitura. Quem não puder, eu estarei lendo esse texto aqui. Esther, capítulo 4, a partir do versículo 1. Nós vamos ler do 1 ao 17, que diz assim: Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e vestiu-se de saco e de cinza, e saiu pelo meio da cidade, e clamou com grande amargo e clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos estavam deitados em saco e em cinza. Então vieram as servas de Esther e os seus camareiros e fizeram-na saber do que a rainha muito se doeu. E mandou roupas para vestir a Mordecai, ou a Mardoqueu, e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Então Esther chamou a Ratá, um dos camareiros do rei, que este tinha posto para servi-la, e deu-lhe ordem para ir a Mardoqueu para saber que era aquilo e por quê. Então, saindo Ratá a Mardoqueu, à praça da cidade que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a soma exata do dinheiro que Ramã dissera que daria para os tesouros do rei, pelos judeus, para destruí-los. Também lhe deu a cópia da lei escrita, que se publicara em Suzã, para os destruir, para que a mostrasse a Esther, e a fizeste saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Ratá e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então falou Esther a Ratá, mandando dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem ou mulher que chegar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva, e nestes 30 dias não tenho sido chamada para ir ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então Mardoqueu mandou que respondessem a Esther: não imagines no teu íntimo que por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a tua casa, tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então disse Esther que tornasse a Mardoqueu: vai, junta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos. Assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, se perecer, pereci. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Pai querido, nessa noite nós queremos te glorificar, te exaltar, te agradecer por tão grande oportunidade de estarmos aqui na tua presença. Obrigado pela leitura da tua palavra.
e que teu Espírito Santo aplique nos nossos corações nessa noite. A ti nós oramos, a ti nós agradecemos, em o nome de Jesus. Queridos, quando a gente olha para, né, todo o livro de Esté ele tem 10 capítulos, é um livro assim que traz muitos ensinamentos para todos nós, mas eu quero me deter, né, a um tema nessa noite, o poder do jejum e da oração. Todos nós sabemos, né, eu acredito que todos nós que estamos aqui já leram o livro de Esté, talvez por mais de uma vez. Se porventura dos irmãos, das irmãs que estão aqui conosco nessa noite ainda não leram o livro de Esté, eu os aconselho a fazer essa leitura, né, uma leitura riquíssima, que nos traz, na verdade, muitos ensinamentos. Então, glorificamos a Deus, né, por termos a oportunidade de, nessa noite, conversarmos um pouquinho sobre esse texto, e de uma forma específica sobre o poder do jejum e da oração. Todos nós sabemos, né, que Esté foi a rainha naquele período ali do reinado de Assuero, e, né, houve uma grande conspiração, né, contra o povo judeu. Um homem que era da alta patente, né, do reinado do rei Assuero, criou, na verdade, no seu coração, né, uma raiva muito grande, um ódio muito grande, ou Mardoqueu, ou Mordecai, em outra linguagem, e gerou no coração daquele homem um desejo maior de aniquilar com todos os judeus. Né? Não era só Mardoqueu, ele implicou, na verdade, com Mardoqueu, e o desejo dele era aniquilar com todos os judeus. E é interessante que ele conseguiu, de alguma forma, né, enganar ao rei, para que pudesse o rei fazer, né, a sua vontade, isso é, baixasse um decreto para que todos, né, os judeus fossem aniquilados. E é interessante a gente observar que ninguém sabia que a rainha Esté também era desse povo, era judia. E automaticamente, né, por não saberem e não sabiam, né, porque ela não verbalizou, ela nunca contou. Nós sabemos que Mardoqueu é o tio, né, o primo de Esté, e sendo primo de Esté, ele aconselhou Esté a não contar para ninguém, né, que ela era, né, do povo judeu. E ali ela não contou nada. Mas em toda essa história, em todo esse trajeto, a gente entende que era a mão de Deus, era já Deus trabalhando, né, para um propósito futuro. Às vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus no presente, e lá no futuro nós vamos entender, né, a própria Bíblia vai falar sobre isso, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso, que tem coisas que nós não entendemos agora, nós só vamos entender depois. Então, Ramã, ele tramou tudo isso, e realmente foi baixado um decreto, selado com o anel do rei, que o rei tinha dado para Ramã, e aquele decreto estava determinando o extermínio de todos os judeus. Aonde tivesse, né, um judeu no raio geográfico, né, do poder do rei Assuero, aqueles judeus deveriam ser mortos. E, naquele momento, Mardoqueu, ele faz Esté saber do que estava acontecendo. Né? Esté estava automaticamente no reino, e ele faz com que ela viesse saber daquele decreto, daquela notícia. Né? Então, ela soube através do próprio Mardoqueu. E quando ela sabe, é claro que ela tem um choque muito grande, né? Ela tem um choque muito grande, e o propósito de Mardoqueu foi automaticamente pedir para que Esté pudesse interceder diante do rei, né? Ou para que mudasse o decreto, para que fizesse alguma coisa, né? Para que os judeus realmente não fossem mortos como estava decretado. E naquele momento em que Esté realmente soube, Esté também ela sabia, né, a gravidade que era entrar na presença do rei. E ela especifica para Mardoqueu que se entrasse na presença do rei, e todo mundo já sabia daquele reinado,
que se alguém entrasse na presença do rei sem ser chamada por ele, né, qualquer pessoa, seria morta. A sentença era de morte. E ela fala isso no texto qual nós lemos. A única maneira de não ser morto entrando na frente do rei, né, na presença do rei, sem ser chamado, era se o rei levantasse o seu cetro e a pessoa tocasse, né, naquele cetro. E Esther, realmente, ali, é óbvio que ela tem uma preocupação, e ela manda dizer isso para Mardoqueu. Né? Ela manda dizer isso para Mardoqueu. E algumas coisas nos chamam a atenção aqui. Né? Esther realmente fala isso para Mardoqueu, manda esse recado para ele, e ao Mardoqueu saber da conversa de Esther, do que Esther realmente mandou falar, e é claro também, é óbvio que Mardoqueu sabia, né, desse risco, né, mas era óbvio uma apelação, até porque Rainha Esther, ela era, né, a esposa do rei, ela era a rainha do rei. Então, talvez passasse automaticamente na cabeça de Mardoqueu que ela teria um acesso, né, de alguma forma ela teria acesso e provavelmente traria livramento para aquele povo. Só que quando Esther realmente fala isso, né, que ela corria o risco, né, que era a sentença de morte se ela entrasse lá, né, praticamente era a sentença de morte, Mardoqueu manda dizer a Esther, né, e diz da seguinte forma, no versículo 13, não imagines no teu íntimo que por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus. Então, isso daqui automaticamente gera na cabeça de Esther um questionamento. Gera na cabeça de Esther um questionamento. Até porque ela também era do mesmo povo. Era do mesmo povo. E ele disse, olha, não pense que você vai escapar, que só você vai escapar. Aí outra coisa nos chama a atenção, porque Mardoqueu ele fala da seguinte forma no versículo 14. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Uma das coisas que nos chama a atenção é que Mardoqueu, ele sabia que, independente de qualquer coisa, Deus entraria com providência naquela causa. Deus entraria com providência naquela causa. Isso aqui é algo importante para nós percebermos, porque, embora Mardoqueu, naquele momento, estava preocupado pelo decreto que havia sido estabelecido pelo rei, ele agora manda Esther apelar diante do rei, Esther manda uma resposta para ele sabia dessa gravidade, mas aí ele chama a atenção de Esther. Primeiro dizendo, né, que se esse decreto realmente viesse a acontecer, ela também provavelmente não escaparia, porque ela era judia. Depois ele chama a atenção de Esther e faz Esther pensar sobre o assunto, né, quando ele, né, mostra realmente para Esther que se ela se calasse naquela oportunidade, Deus levantaria outras pessoas, ou Deus faria qualquer outra coisa, mas que Deus daria livramento ao povo judeu. Então, a confiança de Mardoqueu e leva também Esther a pensar sobre isso, Mas o interessante aqui é que Mardoqueu, ao falar isso para Esther, ele chama novamente a atenção de Esther e faz ela pensar, porque depois de ele dizer, não pense que Deus não pode, né, levantar outra pessoa, se não for você, Deus levantará, mas Deus dará livramento, né, ao seu povo. E aí ele diz, e quem sabe, isso aqui é importante, e quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Aí isso aqui é crucial, né, para Esther realmente repensar o seu posicionamento naquele momento. Ela estava, né, naquele momento com uma grande oportunidade, sendo a rainha, né, do rei Assuero, com a oportunidade de interceder pelo povo, e aí Mardoqueu traz esse alerta para ela, diz, quem sabe, para esse tempo, Deus realmente não te levantou neste lugar. E era exatamente isso. Isso foi um trabalhar de Deus, isso foi uma providência de Deus, de colocar a rainha Esther exatamente para aquele tempo. Por quê, queridos?
Porque Deus, ele conhece, né, a nossa vida, Deus, ele conhece, né, o tempo, Deus é Senhor do tempo, Deus, ele conhece o nosso amanhã, Deus, ele conhece o nosso futuro. Então, ali foi uma grande oportunidade, né, era uma grande oportunidade que Esté estava tendo, né, de chegar diante do rei. E aí, Mardoqueu, ele chama a atenção de Esté para isso. Uma outra coisa importante é que quando Esté, né, ela ouve isso e ela compreende, na verdade, que ela estava ali naquele reino, não era simplesmente para, né, ostentar sendo rainha, não era simplesmente para as pessoas, para que as pessoas a vissem, a percebessem como esposa do rei, né, daquele rei que era poderoso naquela época. Ela não estava ali simplesmente por estar. Deus a colocou naquele lugar com um propósito. E o propósito de Esther naquele lugar era entrar em ação para que Deus pudesse entrar com providência na causa do seu povo. E tudo isso ali era para que o nome do Senhor viesse a ser glorificado. Eu sempre defendo a ideia de que aonde Deus nos colocar, Deus sempre vai nos colocar para que o nome dele seja glorificado na nossa vida. Né? Eu creio nisso. Deus vai te colocar em um lugar para que o nome dele seja glorificado em nossa vida e através da nossa vida. Às vezes nós estamos em um lugar, e eu quero especificar, denominar algumas coisas aqui, como, por exemplo, às vezes você pode estar em uma faculdade, você vai glorificar a Deus, você está desfrutando de algo que você está pensando no seu futuro, isto é maravilhoso. Foi Deus que te colocou nessa faculdade. Isso é maravilhoso. Foi Deus que te colocou ali com um propósito, né? E aí você está feliz, por quê? Porque você vai alcançar os seus objetivos. É óbvio isso. Esté estava naquele reino, né? Estava ali, né, sendo esposa do rei Assuero, sendo a rainha daquele poderoso rei, e ela estava desfrutando de todas as benesses que uma rainha desfrutaria naquele tempo. Então, tudo estava bem, tudo estava ótimo, mas Deus a colocar ali não só para ela desfrutar de tudo aquilo, Deus a colocara ali com um propósito. Às vezes a gente está no emprego, né, em um lugar, trabalhando, que bênção. Deus abriu as portas de emprego, você orou, Deus colocou você ali, mas será que foi simplesmente para você desfrutar das benesses que proporcionam o emprego? Não, eu acredito que Deus também te colocou ali com um propósito, para cumprir a missão para a qual Ele te chamou. Então, Deus te enviou para lugares específicos, para você desfrutar daquilo que o lugar vai te proporcionar, mas que naquele lugar você venha cumprir a missão, você venha cumprir o propósito de Deus. E aí eu não vou denominar que propósito de Deus Ele colocou, não, com quais propósitos se colocou ali. Eu quero que você pense sobre isso. E aonde você estiver, independente que seja, como eu falei, na faculdade, que seja no emprego, que seja em qualquer outro lugar, você vai entender que Deus te colocou naquele lugar, para que o nome dele seja glorificado em sua vida e através da sua vida. Então, naquele momento, Esther realmente é chamada a atenção e que ela viesse refletir, na verdade, com qual propósito ela estaria ali. E aí Mordecai fala de uma forma, o Mardoqueu fala de uma forma muito específica. Quem sabe se para tal tempo como este chegasse a este rei? Olha como isso aqui é importante. É uma pergunta isso aqui. A pergunta ela tem muito poder, né? A pergunta ela tem poder de nos fazer refletir. Quando você faz uma pergunta para alguém, você leva essa pessoa a fazer uma reflexão. E naquele momento que Mardoqueu faz essa pergunta, né, através de um mensageiro para Esther, Esther realmente se questiona. Esther realmente, né, se questiona, né, mediante aquela pergunta. E é interessante que no versículo 15 diz assim: então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu. Olha agora qual é a atitude de Esther quando ela agora escuta aquelas palavras de Mardoqueu. Olha agora a postura de Esther. No versículo 16, diz assim a palavra do Senhor: vai, ela mandou dizer a Mardoqueu, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias,
nem de dia e nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. Se perecer, pereci. Olha que coisa maravilhosa aqui. Olha que ensinamento poderoso para a nossa vida. Então, a partir daquelas palavras, né, Esther, ela tem um encorajamento. Ela começa a pensar diferente. Se vocês observaram, no primeiro momento em que ela recebe a notícia de que realmente o decreto havia sido feito, e Mardoqueu pede para que ela venha, o Mordecai, para que ela viesse intervir, né, e que ela viesse intervir diante do rei, ela disse, olha, está na frente do rei, é sentença de morte. Só que agora, quando ela escuta, né, as palavras de Mordecai, e ela fala para Mordecai mandar que todo mundo jejuasse por ela durante 3 dias e 3 noites, não comer e nem beber, o posicionamento e a atitude de Esther agora muda. A tal ponto dela dizer, eu vou na presença do rei. Se perecer, pereci. Isto é, se morrer, morri. Mas eu cumpri a missão. Olha como isso aqui é interessante. Então, irmãos, quando nós olhamos essa atitude de Esther, e aquela postura que ela teve agora, né, naquele momento, debaixo de uma ação de Deus e debaixo do poder da oração e do jejum, por isso que eu quero ressaltar nessa noite sobre o poder do jejum e da oração, aquela rainha, ela muda totalmente a sua postura, a tal ponto de não ter mais medo, né, de ir diante do rei, porque ela disse, se morrer, morri, se perecer, pereci, acabou-se, mas eu vou cumprir a missão. Mas uma coisa linda que eu acho aqui, que eu encontro, né, durante todo esse texto e essa história de Esther, é que quando Deus realmente ele nos leva a cumprir um propósito, Deus realmente nos dá as estratégias corretas. O propósito de Mordecai aqui era, ou de Mardoqueu, porque às vezes eu confundo o nome aqui devido à linguagem da Bíblia, mas tudo bem, é a mesma pessoa. O propósito de Mardoqueu aqui era que Esther viesse interceder de forma imediata. Eu acredito que se fosse um de nós, né, e tivéssemos em uma situação semelhante, na hora que nós chegássemos diante do rei, na hora que nós chegássemos diante do rei, a gente já ia talvez chorando, se descabelando e pedindo misericórdia ao rei, que o rei fizesse qualquer coisa. Mas, irmãos, assim, a forma que Deus trabalha nesse texto e na vida de Esther é tão lindo que nos ensina também que há momentos, mesmo em momentos de aflição, de angústia, de medo, porque era isso que Esther estava vivendo ali, angústia, aflição, medo, incertezas. Ela tinha incerteza daquela situação, ela não sabia o que iria acontecer. Mesmo nesses momentos, né, Deus nos dá estratégia e Deus nos faz parar e pensar para fazermos as coisas corretas. Então, Esther, ela não foi desesperada na frente do rei, ela não foi, né, de forma imediata, não, ela teve uma estratégia. Até porque ela sabia quem era o seu adversário, ela sabia quem era a pessoa que tinha, né, feito o rei baixar aquele decreto. Então, ao invés dela ir de forma imediata, né, ela fez um banquete. Né? Ela fez um banquete e chamou o rei e Ramã para estar realmente naquele banquete. Olha como isso aqui é interessante. Aqui nós podemos aprender diversas coisas, mas deixa eu ir de uma forma mais direta. Então, ela fez o banquete e, naquele momento, o rei disse à rainha Esther, o que é que tu queres? Né? É tipo assim, eu estou usando as minhas palavras. O que é que você quer, rainha Esther? Pede-me qualquer coisa e eu te darei. E eu te darei. Eu te darei até a metade do meu reino, se você pedir. Esther disse, tinha calma, ainda não, né? Tenha calma, ainda não. E comeram no banquete e tudo mais, e ela convidou o rei para vir no outro dia. Irmãos,
A estratégia foi tão poderosa que, naquele momento ali, né, a gente esperava ela fazer aquilo de forma imediata, mas ela não fez. Ela estava de frente do inimigo e ela poderia, né, tê-lo condenado naquele momento, mas ela teve paciência, ela esperou o momento certo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Em determinados momentos da nossa vida, não adianta a gente se precipitar. Não há uma precipitação. Eu quero dizer para você que tudo é no tempo de Deus. Tudo é no tempo de Deus. E no tempo de Deus, todas as coisas se resolvem. No tempo de Deus, todas as coisas estarão sendo colocadas no seu devido lugar. Então, nós aprendemos aqui que não devemos nos precipitar, mesmo em momentos assim, né, talvez de aflição, de angústia, de medos, de incertezas, nós devemos esperar em Deus. E Esté convida novamente para um outro banquete no outro dia. E quando chega naquele banquete, o rei diz a mesma coisa que falou anteriormente. O rei ansioso, já perguntando a Esté, o que é que você quer? Até a metade do reino eu te dou. Irmãos, numa angústia como essa, numa aflição que ela estava, no primeiro momento, ela já estava com receio no primeiro momento, que era de entrar na presença do rei. Agora, no banquete, o rei diz, me pede e eu te darei qualquer coisa, até metade. Ela tinha já colocado, mas ela não. Ela teve paciência. E no outro dia, foi que ela contou realmente o que estava acontecendo e quem era, na verdade, a pessoa responsável por exterminar ou decretar, exterminar todo o seu povo, inclusive ela. Aí, naquele momento, ela se revela também que ela era judia. Irmãos, quando nós olhamos, quando eu olho para esse texto, eu fico imaginando assim, meu Deus, 3 dias, não foram 7 dias de oração e jejum, não foram 21 dias de oração e jejum, não foram 40 dias de oração e jejum, foram 3 dias de oração e jejum. E Deus mudou uma situação, Deus mudou a história de um povo, Deus mudou a sentença de um povo. E às vezes eu fico pensando, irmãos, quantas vezes, não é, nós somos muitas vezes negligentes nesses 2 propósitos de Deus para a nossa vida, que é a oração e o jejum. A oração e o jejum. Nós vimos aqui que algo poderoso aconteceu de forma extraordinária. Nós sabemos, como diz a própria Bíblia, que aquele decreto ele não poderia ser revogado. Não poderia ser revogado diante, né, da lei dos persas. Não poderia ser revogado. Mas, irmãos, Deus usou tantas coisas de forma tão maravilhosa, que nós só podemos dizer assim, é o poder de Deus, é a ação de Deus para dar livramento ao seu povo. Agora, nós não podemos esquecer que dentro desse propósito de livramento havia dedicação e obediência daquele povo, de forma específica, de Mardoqueu, né? De Mardoqueu e de Esté. Vidas de pessoas que estavam ali temendo a Deus. Havia temor de Deus nos seus corações. Havia, na verdade, sabedoria. Então, oração e jejum são ferramentas poderosas para buscar a intervenção divina. Talvez você está buscando aqui a intervenção divina, eu não sei em que área da sua vida você quer que Deus venha intervir, você quer que Deus venha agir. Está aqui, irmãos, 2 pontos interessantes. A oração e o jejum são ferramentas poderosas para buscar a intervenção de Deus. Foi mediante a oração e o jejum que veio a intervenção de Deus e mudou o curso da história. Mudou o curso da história, né? Esté e os judeus jejuaram e oraram antes que ela se apresentasse ao rei. Em nossas vidas, devemos usar a oração e o jejum como formas de buscar orientação e a ajuda de Deus, especialmente em tempos difíceis, especialmente em tempos de crise. É claro que a oração e o jejum, eles não devem ser praticados tão somente no momento da aflição, da luta, da angústia. Não. Isso deve ser algo recorrente na nossa vida, mas de forma muito específica nesses momentos. Então, queridos,
quando nós olhamos o desenrolar dessa história, o inimigo, ele foi destruído. O inimigo, ele foi envergonhado. E eu creio que vocês já leram o livro de Esther. Tudo começa muito antes. Deus começa a mostrar o que Deus estava fazendo muito antes, né, desse momento da oração e do jejum. Deus já dava sinais do que Deus realmente estava fazendo. Vocês lembram que Ramã, né, muito egoísta, muito, digamos assim, invejoso, né, Naamã muito orgulhoso, ele começou a odiar, né, a Mardoqueu. Começou a odiar a Mardoqueu. E quando ele foi, exatamente antes dele pedir para o rei baixar aquele decreto, quando ele foi para pedir para baixar o decreto, a Bíblia vai dizer que o rei ficou sem sono em uma noite. Vou fazer essa trajetória aqui para você entender onde culminou tudo isso através do jejum e da oração. O rei ficou sem dormir de noite, né? Ele perdeu o sono. E aí ele chama um dos seus servos e pede para ele ler, né, a história que estava escrita ali. E quando ele começa a ler, chegou num ponto em que Mardoqueu havia ouvido ali pelo palácio que dois homens tentavam tirar a vida do rei. E ele avisou e foi dado um livramento ao rei. Veja o trabalhar de Deus. Talvez mediante as circunstâncias, as situações, você não tenha nem percebido o trabalhar de Deus na sua vida. Mas eu creio que Deus realmente tem trabalhado em todo o tempo e em todo lugar. E aí, naquele momento, né, em que ele começa a ler, começa a fazer a leitura, está escrito lá o que Mardoqueu havia feito, avisado para que a vida do rei não fosse tirada por aquelas pessoas. E aí o rei deseja honrar a Mardoqueu. Só que Ramã não sabia. E aí, no momento em que Ramã tinha tido o conselho da mulher dele para fazer uma forca, né, de 20 côvados de altura para colocar Mardoqueu. E aí a gente aprende também que uma mulher sábia edifica a sua casa e uma tola destrói. Aquele conselho destruiu a vida de Ramã e de toda a sua família. E aí ele vai todo empolgado falar com o rei. E aí ele pergunta, o rei vai e pergunta a ele como ministro, o que ele faria, né, se ele fosse o rei para honrar uma pessoa que, né, abençoou a vida do rei, vamos assim dizer, que deu aquele livramento ao rei. É claro que o rei não especificou o que era. E aí ele disse que deveria aquela pessoa andar no cavalo do rei, colocar a coroa do rei, vestir a roupa do rei e colocar uma pessoa importante do rei para puxar o cavalo pela cidade e dizendo da seguinte forma: assim se faz ao homem ao qual o rei deseja honrar. Assim se faz ao homem ao qual o rei deseja honrar. E sabe quem foi que foi puxando o cavalo naquele momento? Exatamente Ramã. Irmãos, o inimigo muitas vezes se levanta, mas a Bíblia deixa bem claro que ele sempre vai ser derrotado e envergonhado. Naquele momento ali, Naamã foi envergonhado, Naamã foi derrotado. Então, Deus começou a dar sinais a partir daquele momento. E quando vem culminar realmente na sentença que já estava decretada, que não se podia mudar, o poder da oração e do jejum mudou toda aquela situação. E nós sabemos o desenrolar da história. Ramã foi colocado, foi enforcado na própria forca que ele preparou para Mardoqueu. O povo, né, foi feito um outro decreto que agora o povo poderia se defender dos ataques daqueles que queriam, o que foi, na verdade, que desejavam lhes matar. Eles puderam se defender. Resultado da história: o povo de Deus saiu vitorioso e o inimigo foi derrotado. Então, queridos, nós aprendemos aqui na palavra de Deus
E devemos realmente entender que a oração e o jejum têm muito poder. Eu vou repetir aqui, não foi 21 dias, não foi 40 dias, foi 3 dias. 3 dias. E aqui, irmão, não foi uma intervenção qualquer, foi algo que está na história, está aqui para todos nós ler a história e ver o que foi, ver, na verdade, o que Deus fez por aquela atitude do jejum e da oração. Aquela mulher que antes estava um pouco amedrontada diante do rei, ela entendeu qual era a sua missão. Então, que você entenda qual é a sua missão, que você entenda qual é o seu projeto, o seu propósito de vida aqui nessa terra, e faça, sim, tudo aquilo que Deus lhe mandar fazer, e ande segundo a vontade de Deus, porque Deus realmente sempre estará conosco todos os dias da nossa vida, como diz a sua palavra. Então, não temas mediante as circunstâncias, não somente confie em Deus, obedeça a Ele, faça o que Ele realmente tem mandado você fazer, e viva os princípios da palavra de Deus. E eu creio que em todos os momentos, nós seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, Esther foi corajosa, se revestiu de coragem, de poder de Deus, né, de unção de Deus, e foi lá. E ela disse, não me importa mais o que venha acontecer, eu vou cumprir a missão. Eu quero deixar, além dessa mensagem sobre o poder do jejum e da oração, eu quero dizer que você tem uma missão diante de Deus. Deus criou você, Deus levantou você, hoje você é um homem ou uma mulher de Deus, e você tem uma missão. Então, que o Senhor te dê graça, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça, que unja e te capacite a cada dia, para que você possa cumprir a missão para a qual você foi chamado ou chamada. Agora entenda uma coisa, viva segundo os princípios da palavra de Deus. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Eu não sei o que você está querendo de Deus nesse momento, não sei o que você está esperando do Senhor, mas entenda isso, a oração e o jejum têm poder de mudar qualquer coisa, porque quem muda, na verdade, é a intervenção de Deus. Então, se você está buscando a intervenção de Deus, ore, jejue, entregue nas mãos do Senhor, porque Deus realmente sempre vai fazer, né, aquilo que Ele quer, na hora que Ele quer, da forma que Ele quer, e em tudo o nome dEle será glorificado. É claro que em tudo vai ser feita a vontade de Deus. Em tudo vai ser feita a vontade de Deus. Então, que Deus nos abençoe nessa noite, Deus derrame graça sobre a nossa vida, e venha nos fortalecendo, né, a cada dia, que nós venhamos confiar mais e mais no Senhor, e não parar em hipótese nenhuma de confiar em Deus. Que você coloque sempre a sua confiança no Senhor. Em nome de Jesus. Naquele momento, Esther passou a confiar no Senhor. E nós estamos aqui contando a vitória de Esther e do povo judeu. Tá bom? Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Mais uma vez agradeço por tão grande oportunidade. Em nome de Jesus.